Graça e paz, meus irmãos. Apocalipse capítulo 14. O Cordeiro e os 144.000. Então olhei e vi que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo, dizendo, diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciões, e ninguém podia aprender senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Quem são os 144.000 aqui de Apocalipse 14? Quem são eles? A regra de hermenêutica é o seguinte: a Bíblia ela oferece comentário para a Bíblia. Então aqui nós já vemos que esses 144.000 judeus aqui são 144.000 judeus das tribos de Israel. Então os 144.000 de Apocalipse 14 são os mesmos 144.000 de Apocalipse 7. Vamos comparar aqui. Então olhei e vi que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome de seu pai. Então nós vai lá para o Apocalipse capítulo 7, que lá está a interpretação desse texto. E depois dessas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Esses assinalados quem são? Olha o Apocalipse 14 aqui interpretando no 7. Então orei e vi que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome de seu pai. Então eles são quem? São israelitas. O versículo 4 vai dar a interpretação. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Versículo 4, são assinalados. O versículo de número 14, versículo 1. Então olhei e vi que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome de seu pai. Então, os 144.000 de Apocalipse 7 são os mesmos 144.000 de Apocalipse 14, não tem nada a ver com a igreja. Por que não tem nada a ver com a igreja? Porque a igreja ela é arrebatada no capítulo 4 do Apocalipse, e ela só volta no capítulo 19, no final da tribulação. Então a igreja é isso. A igreja ela não irá passar pela tribulação. Então esses 144.000 aqui de Apocalipse 14 não tem nada a ver com a igreja de Jesus Cristo. Então vamos voltar aqui mais um pouquinho, porque esta é a regra. A Bíblia ela oferece comentário para a Bíblia. E ouvi uma voz do céu com a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciões. Olha aqui que coisa interessante. Esses anciões aqui representam
a igreja arrebatada, os 24 anciões de Apocalipse, capítulo 4, que são as 12 tribos de Israel, que representam todos os santos do Antigo Testamento, e os 12 apóstolos, que representam todos os santos do Novo Testamento. Então, os 24 anciões de Apocalipse 4, eles representam a igreja arrebatada. Então, aqui, ó, versículo 3, e cantava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciões. Então, esses 144 mil são israelitas, são judeus. E o versículo 3 diz que eles cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões. Então, os 144 mil, eles não têm nada a ver com a igreja. Eles são os 144 mil judeus de todas as tribos de Israel, conforme o Apocalipse 7, versículo 4. Ó, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas o servo do nosso Deus. E ouviu o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, são judeus, os 144 mil de Apocalipse, capítulo 7, e os 144 mil de Apocalipse 14 são judeus, né? Aqui no versículo de número 5, Apocalipse capítulo 14, versículo 4, diz assim: estes são os que não estão contaminados com mulheres. Aqui não está falando de celibato, não, porque são virgens. Aqui está falando de pureza, símbolo de pureza. Durante a grande tribulação, a imundície vai ser tão grande aqui nessa terra que vai ser impossível a pessoa se manter puro aqui. Aqui não está falando de celibato, aqui está falando de pureza espiritual mesmo. Pureza espiritual. Não se prostituir, ou seja, não se prostituir com mulheres, quer dizer, não se prostituiu com a igreja apostata durante a grande tribulação. Haverá uma igreja apostata aqui, conforme Apocalipse 7, a igreja unificada com todas as religiões. Então são os que não contaminaram com mulheres, porque são virgens. Virgem quer dizer símbolo de pureza, santidade. Aqui não está falando aqui então de celibato, está falando de afastar-se do mundo, conforme está escrito em Romanos 12, não conformei-vos com esse mundo. Então esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá, esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias para Deus, na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então são os 144 mil de Apocalipse 14, são os mesmos 144 mil de Apocalipse 7, e não tem nada a ver com a igreja, porque a igreja ela sobe no capítulo 4 do Apocalipse. Então do capítulo 6 em diante começa a grande tribulação, e a igreja não estará mais presente aqui. Ela só vai voltar no capítulo 19, né, quando ela volta com Jesus na segunda vinda em Jerusalém. Então eu estou trazendo esse esclarecimento para a nossa irmã Edberg, né? A irmã Edberg pediu para a gente fazer esta mensagem, então estou trazendo esse esclarecimento para a irmã, não é? Que Deus abençoe a irmã Edberg. E eu quero até receitar aqui para os irmãos Apocalipse de Jesus Cristo, de Vimalgo, da chamada da meia-noite. Eu confesso para os irmãos que eu já estudei vários intérpretes de Apocalipse, mas eu nunca vi um livro tão profundo como esse, Apocalipse de Jesus Cristo de Vimalgo. Por que que o Apocalipse de Jesus Cristo de Vimalgo, ele difere de muitos outros intérpretes do Apocalipse? Porque o Vimalgo, ele usa a hermenêutica, ou seja, a Bíblia ela oferece comentário para a Bíblia mesmo se interpreta, porque a Bíblia ela não é de particular interpretação, ela mesmo se interpreta. Além de Vimalgo usar a Bíblia, ele usar a hermenêutica bíblica para fazer a interpretação, Vimalgo era um homem muito humilde, né? Então Deus se revela às pessoas humildes. E era um homem muito dirigido, iluminado pelo Espírito Santo. Então os irmãos que quiserem comprar esse livro, entre no site da Chamada da Meia-Noite e adquira esse livro. Chama Apocalipse de Jesus Cristo, versículo por versículo, do Dr. Vimalgo. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.